Fala pessoal, café coberto na área. Hoje é sem café. Vamos analisar hoje duas passagens que estão distantes 430 anos no tempo, mas elas estão conectadas. Só que antes da gente analisar essas passagens da Bíblia, nós vamos fazer uma breve reflexão. Você se lembra, já estudou história, tivemos um capítulo muito tenebroso na nossa história recente, que foi o regime nazi. Não precisa falar a palavra completa, né? No qual aquele carinha do bigodinho, ele perseguiu judeus, algumas etnias, fez atrocidades que a gente não precisa relatar aqui. Agora, você imagina se a gente fizesse uma tentativa de reparação histórica e começasse hoje, na atualidade, em pleno 2024, estamos aí arranhando a porta de 2025, se fôssemos perseguir alemães e povos das nações aliadas do carinho do bigodinho. Não faz sentido, não é justo, não é coerente, não é moral, porque as pessoas de hoje não têm absolutamente nada a ver com os erros dos seus antepassados. Eu acredito que você concorda com isso, ok? Mas as passagens bíblicas que nós vamos analisar, elas contrariam esse raciocínio. Aí eu convido você a refletir um pouco comigo sobre isso. Vambora? A nossa primeira passagem está no livro de Êxodo, no capítulo 17. Deixa eu te dar um breve contexto. O povo de Israel tinha saído do Egito de um período, segundo a narrativa, de uma escravidão ali pesada no Egito, e Moisés ali como um libertador, ele se torna o que a gente pode dizer de um herói nacional para o povo de Israel, vai até o Egito e Deus, por intermédio das atividades de Moisés ali no Egito, enfrentando o faraó, opera sinais ali e prodígios ao longo de 10 pragas, e o povo sai do Egito de uma forma assim gloriosa. As águas do Mar Vermelho se abrem, o povo atravessa a pé enxuto e chega no outro lado da margem. Os egípcios morrem afogados ali, porque vinham logo atrás. E beleza, a história segue. Os israelitas começam uma peregrinação no deserto. Chegam a um local onde eles não têm nada para beber. Eles murmuram contra Deus ali, reclamam com Moisés. Moisés pega no cajado ali, fere uma rocha, ele bate na rocha lá, e daquela rocha começa a jorrar água. Outro milagre ali, além de tantos milagres que esse povo viu. Muito bem. A peregrinação continua e o povo começa a entrar começa a empreender as conquistas ali da terra de Canaã. Só que tem um problema. A dita terra prometida tinha dono. Deus prometeu uma terra para o povo que já estava ocupada. Eles chegaram nessas terras e não disseram assim, olha, Deus nos deu a terra, dá licença. Não foi dessa forma. O povo partiu para a guerra, partiu para a batalha. Vamos ao texto para a gente entender melhor isso daí, tá? Vamos ler Êxodo 17, a partir do versículo 8. Deixa eu posicionar aqui. Está aqui na tela. Êxodo 17, 8. Vamos embora. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Os israelitas chegaram ali em Refidim
porque era o caminho ali das peregrinações. E eles estavam invadindo a terra de Amaleque. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai à peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés de um lado e do outro, assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Arriscar. Um genocídio. Ok. Passam-se os anos, Israel se estabelece como nação, conquista os territórios ali, e, ao que tudo indica, sobraram algumas tribos ali, algumas famílias ali que deram continuidade ao povo de Amaleque. Quando a gente fala de Amaleque aqui, não é uma pessoa. Amaleque foi um patriarca que deu origem aos amalequitas. Então, Amaleque aqui, nesse contexto, é a nação dos amalequitas, tá? Vamos avançar no tempo 430 anos e vamos para 1 de Samuel, capítulo 15. Vamos começar a leitura aqui. Deixa eu fazer um parêntese. Israel se estabelece como nação, passa o período dos juízes ali. Débora foi juíza, Jefté foi juiz, Sansão. Os juízes eram legisladores que governavam o povo antes da monarquia. E Deus ia levantando um juiz de tempos em tempos. Samuel, o profeta, foi o último juiz desse período antes de iniciar a monarquia, porque o povo pediu a Deus um monarca, pediu a Deus um rei. Então vamos lá. 1 Samuel 15, a partir do versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor. Parênteses. Todas as vezes que vocês virem Senhor na Bíblia em português com letras maiúsculas, é uma referência, é uma substituição para o tetagrama, o Yod-He, Vav-He, que é Javé, Yahavá, Jeová e etc. É a mesma personagem. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, a voz das palavras do Senhor. Ele repetiu o Senhor de novo com letras maiúsculas, ou seja, Yahvé novamente, para dar ênfase de que era uma mensagem autêntica de Deus. Era Deus que estava falando com o povo, no caso com Saul. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, uma carteirada dizendo que é Deus que está falando. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. A passagem que a gente leu lá 430 anos no passado. Vai, pois, agora e fere Amaleque. Ele destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes.
Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde bois, ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Gente, presta atenção. Deus guardou rancor de uma nação durante 430 anos. 4 séculos e 3 décadas. A gente pensa num Deus que é perfeito, que é amoroso, que é bondoso, que é soberano, que é uma divindade elevada acima dos preceitos humanos, das falhas humanas, e ele passou 430 anos guardando rancor contra uma nação e mandou, séculos depois, um rei cometer um genocídio contra os remanescentes desse povo. Você imagina essa situação na sua vida? Você está em casa com seu filho, jogando videogame, seu menino lá de 8, 10 anos, você está cuidando dos seus negócios, você está cuidando da sua vida, a mulher que acabou de ganhar neném, está dando de mamar ao seu bebezinho ali, e entra uma nação estrangeira e começa a matar todo mundo, matar animais, destruir a sua vida, matar as suas crianças. Gente, isso é uma psicopatia. Não, assim, não é possível entender que uma divindade perfeita, elevada, transcendente, tem a capacidade de ordenar que um monarca faça isso com uma nação. O que você acha? Deixa nos comentários aí a sua opinião. E se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e me segue para mais. Tamo junto, valeu, fui!